Bom dia, gente. Bom dia. Hoje a gente vai ler um pedacinho que faltou de 1 Reis 14, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pela sua misericórdia, pelo seu cuidado. Obrigado pelas palavras, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha casa, pelos meus filhos, pela minha mãe, pela minha família, pela minha filha. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é muito bom mesmo. Em nome de Jesus, amém. Gente, faltou um pedacinho e a gente vai ler esse pedacinho que fala sobre o reinado de Roboão. Roboão, filho do Salomão, tá? Então, agora dá pra ver como é que tá o corte de cabelo. Jesus. Então a gente vai ler esse pedaço que ficou e fala assim, ó. A gente parou em 1 Reis 14, 21. Fala assim: Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades de Israel como um lugar onde deveria ser adorado. Então, Deus escolheu aquela cidade para ele. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era do país de Amon, ou seja, Amonita. O povo de Judá pecou contra o Senhor e deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados havia dado. Porque esse povo está idólatra, esse povo está se corrompendo. Eles constituíram altares no morro para a adoração de falsos deuses e no alto dos morros e debaixo das árvores que dão sombra. Levantaram colunas ao deus Baal, um deus que gostava de adoração de mortes de criança, e a deusa Azerá. A deusa Azerá era aquela que era invocada através de ritos sexuais. Então, todo mundo fazia uma festa ali, uma festinha, orgia, e era adoração. Tinha as suas sacerdotisas, que eram prostitutas, que pegava a galera todinha em sinal de adoração. E o povo gostava, né? O povo gostava de pecar. Então, ó, a deusa Azerá para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos neste lugar pagão de adoração. Tanto o homem, né, fazendo sodomia, que é a homossexualidade, quanto mulher, também fazendo lesbianismo, tá? E normal, né, o heterossexual. Então, ó, o povo de Israel fez todas essas coisas, olha como a Bíblia fala, vergonhosas, que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. O povo de Israel fez todas essas coisas vergonhosas que faziam os povos, ou seja, todos os outros povos em volta deles faziam isso, e era normal. Então, o povo de Israel, as leis que foi dada por Deus, não era para fazer, se corromper e fazer essas coisas, mas eles começaram a fazer porque era gostoso, sabe? Não é porque eles eram obrigados, não. Eles faziam porque eles gostavam do pecado, do prazer carnal. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio e também os escudos de ouro que Salomão havia feito, uns escudos que ele havia colocado no palácio, tá? Na casa de jardim lá de flores, né? Na casa floresta. Esses escudos eram valiosíssimos, tá? Nem dava para os caras pegar esse escudo e lutar, porque era muito pesado e era de ouro maciço. Ou seja, muita grana, né? E o Sisaque levou embora. Por quê? Porque o pecado abre brecha para que os inimigos tomem conta, né? Então, ó. Sempre que o rei ia guardar para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio.
Ou seja, vai diminuindo a glória, né? A riqueza vai diminuindo, a glória vai diminuindo. Sempre que o rei ia no templo, os guardas usavam os escudos e depois levavam de volta para a sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez está escrito na história dos reis de Judá, Crônicas. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em luta um contra o outro, em guerra. Tá? Então, Roboão, que é Judá e Benjamim, as tribos, e o Jeroboão, que é o oficial erguido por Deus, né, que também se corrompeu, em guerra com as 10 tribos. Roboão morreu e foi sepultado no túmulo dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era do país de Amon, a Amonita, tá? E aqui a gente encerra esse capítulo. Mas o que se vê desse capítulo é que toda vez que a gente peca contra o Senhor, ou seja, faz algo somente para o nosso prazer carnal, não obedecendo às leis de Deus, a gente abre brechas para que o inimigo nos ataque, tá? Nós não podemos deixar brechas, tá? Então, cuide para que todas as brechas sejam tapadas, né? Definitivamente, tá? E a pornografia, né? A masturbação, o álcool, com a bebedeira, fornicação, sexo fora do casamento, jogos quando se torna vício, comida quando se torna vício, tudo que tem o teu coração, ou seja, que te escraviza, que você você não controla, tudo que você não controla, né, adultério, tudo que você, a Bíblia fala que se o seu olho faz você pecar, arranque-o, ou seja, tira fora, corta fora as amizades que não deve, né, as práticas que não deve. Então, assim, tudo que faz você pecar, tira. Não fica brincando com o pecado, sabe? Ah, eu sou forte, eu posso ficar perto dessa mulher. Às vezes a mulher tá no seu serviço, te paquerando, o homem tá dando muita atençãozinha e você é casado, e aí você fala, não, mas eu consigo vencer. A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Ou seja, corre. Melhor correr, sabe? Gente que você tem um contatinho, né? Ex, todas essas coisas. Fica longe, faz a regra do contato zero, entendeu? Não vai pensando que você é forte, que essa pessoa não vai te influenciar, porque vai. No fundo, no fundo, no fundo, todas essas pessoas acabam transformando o nosso dia num dia mau. Então tem gente que não dá para conviver mais. Tá? Tem pessoas que você tem que manter contato zero, tem pessoas que se fazerem parte só do seu dia vão estragar ele. Então, foge da aparência do mal, foge de tudo aquilo que te faz pecar, de tudo aquilo que traz mal pro seu dia, deixa pra lá, tá? Deus é bom, Deus abençoa, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Até amanhã e que você permaneça na presença de Deus, tá bom? Tchau, gente. Bom dia.